Também o André Lyon, ele é jornalista, fotógrafo de guerra. André, você está na Ucrânia, está falando com a gente agora de onde exatamente? Qual é a situação de momento, as novas informações que você tem para trazer para a gente? Faz muito frio aí, qual é o grau dessa temperatura? Boa tarde. Acabei de entrar agora num hotel aqui na cidade de Lviv, né, no oeste da Ucrânia, e cheguei da Polônia. Estava na Polônia, cruzei hoje a fronteira para vir para cá, e eu estava vendo né, mais de 150 mil refugiados agora, né, pessoas ucranianas que já entraram na Europa. Eu posso dizer que da fronteira até aqui Lviv tem pelo menos 2 vezes mais isso de gente querendo sair. Tem muita gente agora, né, querendo sair. Nós hoje percorremos a estrada da fronteira até aqui a cidade onde eu estou, e foram mais de 50 quilômetros de fila, tá? Os carros, filas de carro, e muitas pessoas deixando para trás os seus carros ou ônibus que os estavam transportando e seguindo a pé até a fronteira. A maior parte dessas pessoas que eu vi caminhando hoje eram pessoas, assim, não ucranianos, assim, muitos não ucranianos, tá? Africanos, pessoas Bangladesh, enfim, pessoas que moram aqui na Ucrânia e que, para trabalhar, para estudar, por algum outro motivo, e que agora, com a guerra, estão fugindo, né? Isso é bastante comum, aliás, assim, em situações de guerra, que os primeiros a tentar deixar o país o quanto antes são as pessoas que não têm vínculo, né, com o país, não nasceram no país, vivem naquele país por um motivo ou por outro. E está muito frio, tá? Ainda não, aqui nessa região não está nevando, mas a temperatura está bem baixa, e isso foi uma coisa que eu, inclusive, né, pensei hoje, porque agora já está noite, já está anoitecendo aqui, e essas pessoas vão certamente ficar ali, vão ter que passar a noite ali, sem dúvida, e provavelmente vão passar dias naquela fila, porque eu acho difícil que a comunidade europeia simplesmente abra agora as portas para todas as pessoas entrando. Inclusive, vale mencionar que muitas dessas pessoas, apesar de elas terem o visto para viver na Ucrânia, elas não têm o visto para entrar na comunidade europeia, né? Que a Polônia já é comunidade europeia, e muitas pessoas que vêm da África, que vêm de países asiáticos, não porque elas têm o visto para viver na Polônia, para trabalhar na Polônia, que elas vão poder entrar agora na comunidade europeia. Sim. Diogo Schelp, conosco ao vivo da Ucrânia, o Diogo Lyon, e também ao vivo da Eslováquia, o Luca Bassani. André, a gente vê uma guerra de informação entre Rússia e Ucrânia nesse exato momento. A Ucrânia dizendo, por exemplo, que capturou ou matou soldados russos, ou que derrubou aviões. A Rússia dizendo que entrou em determinadas regiões, e os ucranianos não confirmando. Por isso a importância de ter jornalistas estrangeiros no local para dar uma informação mais fidedigna. Eu queria saber, da sua perspectiva, qual é a possibilidade de conseguir fazer isso, dadas as circunstâncias, as características desse conflito, e quanto tempo vai levar para você chegar a esses locais mais quentes do conflito? Então, como nós havíamos conversado já hoje, o governo ucraniano, os militares ucranianos, eles precisam manter o fator surpresa, tá? Eles não podem abrir o jogo para os russos de quantos eles são, de que tipo de armamento eles têm, da posição onde eles estão. Então, os militares ucranianos, eles estão bastante atentos, assim, bastante arredios, inclusive, e violentos, inclusive, contra jornalistas internacionais. Hoje aconteceu um episódio que o time do canal de televisão Al Jazeera, que foi parado
próximo a um checkpoint das forças ucranianas e foram ameaçados com disparos, né? Foram, assim, os ucranianos, não dá para ver no vídeo ali exatamente, eu não consegui ainda me informar exatamente sobre o que aconteceu, mas isso está disponível na internet. Esse time da Al Jazeera foi recebido com bastante violência, porque mesmo quando nós entramos agora, né, da Polônia para cá, eu contei esses centenas de milhares de pessoas tentando atravessar a fronteira. Bem na fronteira existia um lugar onde tinham milhares de pessoas numa área, né, e tentando atravessar um corredor com arame farpado. E eu perguntei para um militar se eu podia fotografar e filmar. Ele me perguntou se eu tinha pediu meu passaporte, minha carteira de identificação como jornalista, e nós começamos a fotografar. 5 minutos depois já vieram outros militares e nos tiraram dali e fizeram deletar as imagens ali, porque era um checkpoint, né? Porque era uma região de fronteira, era uma região estratégica, é uma região estratégica para as ações militares. Então, assim, vai ser bem difícil. Nessa guerra vai ser bem difícil. E outra coisa, né? Hoje, como bem se sabe, os lados em conflito eles já não precisam dos jornalistas para provarem para o mundo que eles são o lado que está praticando o bem, né? Com as mídias sociais isso pode ser feito, eles podem se comunicar direto com o seu próprio público. E uma coisa também, eu tenho visto muito na internet, muitos vídeos, inclusive alguns vídeos que não são nem reais, são de videogame, né? Falando assim, exército ucraniano derruba avião russo, ou avião russo derruba exército russo derruba avião ucraniano, que são, na verdade, imagens imagens digitais, de videogame, mas muito realistas. Então, como você bem fala, Diogo, vai ser complicado, vai ser bem complicado trabalhar por aqui. É um trabalho muito especial mesmo, e o André, inclusive, está de parabéns pela coragem em exercer essa função nesse momento, nesse local. André, continua com a gente, por favor. O Luca Bassani está na Eslováquia. Eu queria perguntar para o Luca, que vão se atualizando as informações com relação às pessoas que já deixaram o país, são cerca de 150 mil também. A Ucrânia diz que já são quase 200 mortos e mais de 1.000 feridos no país. Os conflitos acontecem nas ruas de 3 grandes cidades no momento da Ucrânia. Luca, dessas 150 mil, você dizia para a gente que pelo menos 100 mil cruzaram justamente essa fronteira, que quem nos acompanha aqui pela TV Jovem Pan News vê as imagens exatamente desse local, a fronteira para quem sai da Ucrânia em direção à Polônia. São imagens ao vivo que mostram a movimentação de fiscais da fronteira e também de pessoas a pé, alguns carros, procurando essa evacuação. Pelo menos 100 mil pessoas já teriam entrado na Polônia. De que forma o país se prepara para receber tanta gente, de como elas devem ser acomodadas e as necessidades que essas pessoas têm de urgência de comer, beber, tomar banho, hein, Luca? Adriana, é uma situação muito dramática, porque se nós formos olhar também o histórico da outra grande onda de refugiados que nós tivemos do Oriente Médio para a Europa em 2015, 2016, foi algo também feito meio às pressas pela imensa quantidade dessas pessoas em tão pouco tempo. Exatamente por ser 150 em apenas 2 dias, já preocupa muito pela quantidade de pessoas que podem vir a chegar nas fronteiras europeias na próxima semana, porque nada indica que o conflito vai acabar. Muitos no mercado financeiro, muitos chefes de Estado disseram, logo chegam a um armistício, logo chegam a negociação, mas não, os ucranianos têm mostrado-se bastante resistentes. Nós sabemos que o poderio russo é muito superior, mas ao mesmo tempo não há indícios que a guerra vai acabar amanhã ou daqui 2 dias. Então, a cada dia aumenta esse contingente e os países ficam com um maior problema para receber essas pessoas, porque eles também têm uma limitação diária, uma limitação de capital humano, de pessoas que podem receber, que podem ver se as pessoas estão bem de saúde, ter exatamente um lugar para que todas elas possam dormir. A questão do inverno também é bastante complicada, porque estamos falando do norte, né, da Ucrânia, mais ou menos o sudoeste,
sudeste, da Polônia, que são regiões já muito frias ao longo do ano, e agora no inverno, apesar de já estarmos no final de fevereiro, também tem temperaturas negativas. Então, todas as complicações que isso oferece, né, neste momento são imensas. E o pessoal da União Europeia está realmente muito preocupado. Eles tentam realmente fazer alguma coisa, tentam se reunir durante essa próxima semana, mas como envolve um grande número de pessoas, há uma limitação naquilo que se pode fazer imediatamente. O relato, nosso fotógrafo, desculpe, não lembro o nome dele, mas ele é um fotógrafo de guerra, exatamente, é um relato impressionante de mais de centenas de milhares de pessoas nessa fila para deixar o país nesse momento sem saber se vão conseguir passar a fronteira, porque pode chegar um momento em que os governos locais europeus, por estarem exatamente cheios, já não terem mais estrutura para receber, eles falam, olha, por hora, pelo menos pelas próximas 48 horas, nós vamos fechar as fronteiras e não vamos aceitar mais ninguém. E aí, o que essas pessoas vão fazer? Vão ficar mais dias na fila, voltam para trás, pegam o carro e voltam para a zona onde pode estar possivelmente em uma situação bélica muito pior. Então, as variáveis são muitas, é muito triste todas essas imagens, mas eu acredito que durante os próximos dias nós teremos novidades, né, por parte da União Europeia, já que o apoio foi tão forte, tão veemente durante os dias que precederam a invasão russa. Eu acredito que agora eles têm também uma certa obrigação de seguir aquilo que prometeram, ou pelo menos mostrar essa solidariedade em atos e não só em palavras. Com certeza. Professor Marcos Vinícius, conosco os correspondentes, o André Lyon e também o Luca Bassani, um falando com a gente da Ucrânia, outro da Eslováquia. Perfeito. Eu até queria perguntar para eles, eu estava pensando aqui, a Polônia tem um histórico recente até, e no passado, de xenofobia, não é? E nós vemos que esta questão dos imigrantes, né, dos refugiados, nesse momento, existe aquela reação clara, boa e solidária de receber as pessoas, mas vocês têm observado pelo histórico o que pode acontecer e como isso pode ser alterado numa questão de tempos, porque o grande problema todo, também com a questão dos refugiados, é que isso se torna um instrumento politizado neste processo de guerra e de narrativas. Como é que vocês estão vendo isto? Olha, professor, eu acredito que o processo de xenofobia da Polônia, ele é existente, mas ele é muito focado no aspecto religioso. A Polônia é um país muito conservador, católico, então eles se opunham primariamente a imigrantes que são do Oriente Médio, imigrantes muçulmanos, imigrantes que aparentam ser muito diferentes, né? Até mesmo por uma questão de racismo que é muito presente na Europa. Pelos ucranianos terem um vínculo histórico um pouco mais próximo, principalmente as partes mais ao oeste da Ucrânia, terem um vínculo histórico com a Polônia, serem cristãos ortodoxos, de certa forma, terem vivido também durante a Guerra Fria sob a égide da Rússia, diretamente a Ucrânia por ser parte da União Soviética e a Polônia por ser um estado satélite, eu acho que esses vínculos históricos acabam falando mais alto e essa xenofobia, que é um grande problema da Polônia, se mostra menos aparente, mas obviamente que falamos de uma situação recente, são poucos dias, todos querem ajudar, não sabemos ao longo prazo se isso se intensificar, se o Estado polonês ficar totalmente exaurido de oportunidades, de chances para dar para essas pessoas, não ter mais condição financeira de receber a todos e realmente estiver enfrentando problemas internos, se a população e se o governo não vai se voltar também a esses imigrantes, a esses refugiados, como já se voltou em algumas outras épocas no passado. Puxa vida, situação delicada para todos eles, né? O Luca Bassani, o André Lyon também conseguem continuar com a gente aqui na nossa edição especial. A qualquer momento eles voltam com outros destaques dos países onde estão. E o professor Marcos Vinícius de Freitas também precisa se despedir da gente, mas, professor, antes gostaria de esclarecer um assunto com o senhor. Vem chegando aqui uma notícia de que a Rússia proíbe a mídia independente de chamar guerra na Ucrânia de guerra. O termo aprovado no país é operação
operação militar especial no Donbas. Isso sob risco de sanções, de bloqueio e até mesmo de multa. Aqui no Brasil também existiu uma dúvida com relação a usar o termo guerra, afinal de contas seria uma invasão por parte da Rússia, entre aspas, apenas. É guerra, professor? Olha, essa é uma pergunta complexa, porque é justamente a questão de narrativas, né, que você vai vendo e construindo em cima disso. Em princípio, no início, a gente não podia nem tratar como invasão, não é? Por isso que os russos têm falado de operação militar especial, porque não se caracterizaria como invasão, porque como havia o convite de uma república recentemente independente para que os russos agissem no processo de genocídio que eles alegavam que estavam sofrendo, isso aí foi um convite e não seria aí uma força hostil. Mas obviamente que nós vemos pela ação que nós estamos enfrentando, que os ucranianos estão vendo, pelo conflito armado, eu acho que nós podemos começar a caracterizar isso aí como uma guerra, porque existe a animosidade, existe a hostilidade entre os dois lados e o grande problema todo está relacionado àquilo que vai acontecer nos próximos dias. Eu gosto sempre de recordar uma frase muito importante de Roosevelt, quando ele olha a questão da guerra e vai vendo aquilo tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, de pessoas morrendo, a frase que inclusive faz parte do memorial do Roosevelt na cidade de Washington, ele termina dizendo assim: eu vi muita tristeza na guerra e é uma das razões pelas quais eu odeio a guerra. E ele foi fundamental no processo da Segunda Guerra Mundial. O grande desafio que nós enfrentamos hoje é que falta mais Roosevelt e Churchill nos governos globais, justamente para enfrentar este tipo de situação com sabedoria e inteligência. Então, nós vemos aí que a nomenclatura, a narrativa, tudo isso pode aumentar e pode, de alguma forma, tentar criar hostilidades ou qualquer tipo de ação, mas o que importa no final é que as vidas estão sendo ceifadas e o resultado é muito triste para a história da humanidade. É um capítulo triste, mas que também prenuncia aí uma alteração na ordem global das coisas, como o mundo vai funcionar nos próximos anos, está muito relacionado ao que aconteceu durante este período de pandemia, que afetou globalmente, e também esta que é a primeira grande evento bélico do século XXI. O mundo se transformando com extrema rapidez, chame de guerra ou do que for, atitudes como essa de covardia, de injustiça, de violência não justificam objetivos nenhum, não é? Professor, obrigada pela participação aqui hoje mais uma vez, bom sábado para o senhor e até uma próxima, tomara que em breve, viu? E com boas notícias, espero. De preferência também. Um grande abraço. Agora, 1h.